Olá pessoal, você está no canal Entre Aulas Imóveis e hoje eu vou mostrar para vocês o outro lado da corretagem que ninguém vê. E é muito interessante porque quem está do outro lado, né, vendo como os corretores agem, acha que é tudo glamour, mas não é bem assim. Então eu vou trazer para vocês alguns pontos que só quem está atuando sabe como é difícil ser corretor. Mas antes de eu falar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de fazer um comentário, de compartilhar, porque isso é muito importante para mim, para o meu canal crescer. Preciso, minha gente, que vocês me ajudem. São apenas, até hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, tem apenas 617 seguidores. Então, assim, tá pouco, eu quero chegar até junho, a metade de julho, na verdade, até 1.000 seguidores. Então me ajudem. Mande para um colega que está querendo tá querendo ser corretor, mande para alguém que pensa, eu já tá iniciando, não importa, mas compartilhe meu vídeo, porque assim as pessoas começam a assistir, começam a gostar e começam a se inscrever no canal, tá? Então não saiam daí, porque é muito interessante o que eu vou trazer para vocês de tudo que o corretor passa. Primeiro de tudo são os finais de semana. Então, assim, vocês que são CLT, que trabalham só de segunda a sexta, de segunda a sábado, se preparem porque o corretor trabalha de domingo a domingo. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos clientes tem os finais de semana para resolver as suas questões, as suas dores. Então, é no final de semana que a maioria dos clientes eles acabam respondendo. Passou a semana toda sem interagir, mas quando chega no final de semana, você manda um oi, um bom dia, boa tarde, boa noite, eles acabam respondendo. Então, assim, geralmente nos finais de semana, os corretores, né, eles acabam atuando muito e são nesses momentos que a venda sai. Né? Então, é necessário entender que nos finais de semana, os corretores também eles trabalham. Outro tópico, clientes que mudam de ideia. Vou dar um exemplo. Eu estava no stand, né, de uma construtora e aparece um casal com a filha. O marido, né, o esposo era daqui de Aracaju e a esposa era de Minas Gerais. E eles chegaram empolgados, gostando né, há muito tempo que eles não tinham vindo aqui para a nossa capital, Aracaju, e estavam encantados. Né? E eu comecei a apresentar alguns empreendimentos, eles perguntaram sobre o fluxo de pagamento, eu expliquei. E eles estavam muito empolgados. Só que eles já estavam indo para almoçar, aquela situação toda, deixaram um contato, eu comecei a mandar alguns empreendimentos, e eles me disseram que iam viajar, isso foi na sexta, eles iriam viajar na terça-feira. Então era necessário que eles vivenciassem o empreendimento, fosse até o empreendimento, para entender como funcionava. Né? Falei na segunda, eu falei no sábado, quando eles foram embora, falei na sexta, quando eles foram embora, não, quando eles saíram do stand. Falei com ele na segunda, coloquei uma certa urgência na terça-feira. Eles nos responderam que estariam viajando e que depois falaria comigo, né? Mantive contato. Depois disso, eles mudaram de ideia em que situação. Eles não queriam mais um apartamento, que foi o primeiro processo, né? Foi o primeiro tipo de imóvel que eles queriam. Eles queriam lotes. Aí eu comecei a procurar lotes aqui em Aracaju, na Barra dos Coqueiros, aquela situação toda. Eles são, na verdade, eu comecei a falar com o marido, né? Ele é muito solícito, muito educado e sempre respondia. Depois de uma semana e meia atendendo, eles disseram que não iriam mais investir em Aracaju. Então, corretores novos como eu entendam que vai sempre existir um cliente que vai desistir no meio do caminho, né? Então, isso é muito normal porque às vezes, né, eles estão empolgados com a cidade, né, agindo por emoção, e quando chegaram em casa, conversaram melhor e depois começaram a agir pela razão e perceberam que naquele momento não era para eles viável investir aqui em Aracaju. Então já passei para vocês 2 pontos. Agora vamos para o terceiro ponto, que eu acho também muito interessante. Trabalhar os finais de semana, mas também trabalhar fora do horário. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Geralmente a gente fala com um cliente, por exemplo, hoje é uma sexta-feira. Vários clientes entraram em contato ontem com a gente, de madrugada. Contato, eles fizeram cadastro, né, entre aspas, viraram leads e a gente recebeu esses leads para dar continuidade ao atendimento, né? E eu falei com vários clientes hoje pela manhã, a maioria não respondeu. O que vai acontecer? Como sempre acontece. Quando chega a noite, né, eles chegam em casa, vão jantar, vão tomar banho, vão relaxar, vão ver as mensagens que eles não responderam, vão ver as ligações que estavam perdidas e vão começar a responder. Então,
E esse é o melhor horário para justamente a gente conversar com o cliente, porque está mais relaxado, está mais tranquilo, e a gente acaba entendendo o cliente, se é para morar, se é para investir, quando ele quer investir, né, se são 2 quartos, 3 quartos, né, se é para uma família, se é para uma família de três com criança, se é uma família só de adultos, ou se é uma pessoa morando sozinha. Então, é a partir desse momento, geralmente fora do horário comercial, é onde a gente começa a atender os clientes e dá um bom resultado. Então, você que está pensando em ser corretor, não se esqueçam que esse horário é primordial. Muitos clientes fora do horário comercial, eles começam a nos procurar e a responder as mensagens que nós enviamos o dia inteiro. E assim, algo que todo corretor teme. Sabe o que é? 7 dias para o cliente que assinou o contrato desistir da venda. Na verdade, desistir da compra. Então, assim, não é só, eu adquiri um imóvel, pronto. Então, o cliente, né, geralmente, ele tem 7 dias para fazer a desistência daquele contrato. Né? E mais importante para a gente, se ele distratou, né, esse contrato durante esses 7 dias, a gente não recebe comissão. Então, passou desses 7 dias, aí já é com a construtora, já é outro processo, a gente acaba recebendo a nossa comissão. Então, assim, o corretor, ele fica tenso enquanto está aquele contrato. E varia muito o contrato. Tem contratos que são 7 dias corridos, tem contratos que são nos dias úteis, que acabam não contando com feriado, acabam não contando com sábado nem domingo. Então, esses são os mais complexos, né? Ou aquele a partir de tal hora, pode ser. Então, assim, são vários tipos de contratos, né, que a gente acaba ficando muito tenso. Será que ele vai desistir? Não vai? Será que vai acontecer alguma coisa? E isso é muito importante, claro, para o cliente, né? Ele tem essa possibilidade de existência, porque pensou direito, fez os cálculos, refez os cálculos e percebeu que aquele valor não se encaixaria no seu orçamento. Então, são todas essas questões que fazem com que o cliente ele acabe desistindo, né? Ou que é muito perigoso para a gente, corretor, se ligue nessa dica. Agora eu estou falando como corretor, não com os clientes. Sempre vai ter alguém, né? Você vai contar essa novidade, eu assinei um contrato para um familiar, para um amigo. Rapaz, para que você fez isso? Aquela coisa toda aí enche a cabeça do comprador, né? De caraminholas. Aí aquela pessoa começa a pensar no que aquela pessoa, aquele amigo, primo, parente disse e acaba desistindo do contrato. Então, assim, são várias questões que faz com que o corretor fique muito tenso logo após a assinatura do contrato, porque não é de imediato, né? Tem 7 dias para o cliente ele acabar tendo uma desistência. Então, pessoal, esses foram alguns, né? Foram só quatro questões que eu trouxe para vocês, né? De que ninguém sabe, né? Quem está fora da corretagem não imagina que isso acontece, mas acontece muito. E eu que estou agora mergulhado nesse ramo, nessa nova fase da minha vida, né? Estou vendo, né? Que não é só chegar lá, atender um cliente, assinar um contrato, mostrar um usado ou um seminovo, na verdade, ou mostrar uma planta aí no decorado. Não é só isso, são muitas etapas, né, para você chegar até essa parte do cliente assinar o contrato, né, como eu falei anteriormente, são muitos passos, né, e é o pior de tudo, né, 7 dias de tensão. Então, pessoal, vou finalizar hoje agora meu vídeo. Para você que está acompanhando, não se esqueça de dar o like, gente, é muito importante dar o like nos nossos vídeos, porque o YouTube entende que a pessoa gostou e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se você compartilhar, melhor ainda. Se você tiver como fizer comentários, melhor ainda, ok? Então, mais uma vez, me ajudem fazendo o quê? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando, fazendo perguntas. Como eu disse no meu vídeo anterior da minha primeira venda, quem quiser, é só voltar esse vídeo, né, que vai estar lá. Vocês têm que assinar. Desculpe, vocês têm que, quem quiser, claro, comentar, fazer perguntas, como aconteceu, ou quiser fazer um elogio, fazer uma crítica, sintam-se à vontade, tá? Agradeço mais uma vez àqueles que estão sempre perguntando, Anderson, eu estou gostando dos seus vídeos, Anderson, muito obrigado pela dica, né? Eu gostei da sua cidade, eu tenho vontade de morar aí. Podem comentar o que vocês quiserem, o importante é que vocês interajam comigo, tá bom? Agradeço mais uma vez quem está fazendo isso e quem não faz, pode começar a fazer. Um grande beijo no coração de vocês e tchau!